Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio número 8 do DevSecOps Podcast, segunda temporada. Hoje é dia 24 de fevereiro, eu sou Cássio Pereira. E eu sou o Rodrigo Balbino. E hoje a gente vai falar o seguinte: prevenir é melhor que remediar. Sua mãe já falava isso, né, Rodrigo, pra você? Minha mãe falava muito, cara. Ó, previne, leva o guarda-chuva, né? Faz antes da merda, né? Legal, hoje a gente vai falar sobre isso, prevenção, mais especificamente sobre Blue Team, né, o famoso time azul, né, que é isso. E a gente trouxe uma convidada fantástica para falar sobre isso com a gente hoje, entender aí o que é o Blue Team, né, quais as técnicas de defesa, afinal dá para prevenir tudo mesmo, né, ou como diria um ex-chefe, né, o mercado brasileiro, nada como um bom ataque para motivar a segurança. Então a galera não gosta de prevenir, espera dar problema e depois corre atrás do rabo. Como um bom brasileiro, né? Como um bom brasileiro, a gente corre atrás do rabo. Mas a gente trouxe uma convidada hoje fantástica, que eu vou apresentar para vocês agora. Ela vai falar com a gente e a gente vai fazer pergunta, vamos debater o assunto, para tentar chegar num consenso, afinal, tá? Para conseguir softwares mais seguros ou não, né? A minha saga em busca aí de desenvolvimento seguro é essa. E para isso a gente chamou hoje a Gabriela Salles. Gabi, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite da gente para participar. Muito obrigado pelo tempo. A gente sabe que, né, o tempo é escasso hoje em dia, ainda mais no home office, enfim. Muito obrigado, fique à vontade aí, se apresenta pra galera. Boa noite, Cássio, boa noite, Rodrigo, e aí, galera, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Gabriela, atuo nos times de defesa, trabalho no ramo bancário, tenho a árdua missão aí junto com o Blue Team da gente tentar defender essa quantidade absurda que a gente está vendo de ataque, né? Como você disse, a segurança já é natural do ser humano, a gente sempre tenta estar o mais seguro possível, né? Quando a gente é mais jovem, a gente pensa menos nisso, né? Os nossos pais estão sempre ali brigando com a gente, mas a gente do Blue Team, a gente tenta deixar o mais confortável possível, questão de dados, em questão de acesso, em questão de internet. A gente sabe que é praticamente impossível a gente falar em 100% de segurança, mas vamos sempre atrás do melhor possível, né? Show de bola, bela introdução, é bem isso, né? Como ser humano, a gente tá sempre preocupado com a nossa segurança, tipo, se eu vou pra um lugar que eu não conheço, já olho no GPS, eu não vou no horário estranho, enfim. Você faz isso, Rodrigo? Nunca, só entro no meio do vou fazer uma piadinha agora. Porque, não, assim, naturalmente a gente às vezes se preocupa em fazer algumas coisas, mas tem uns loucos mesmo que vai pra dentro do beco aí, enfim, não tá preocupado com isso. Mas enfim, obrigado, Gabi, pela introdução. De novo, né? Obrigado por participar com a gente, por aceitar o convite. Pergunta logo de cara. O que é o Blue Team? O que é o time azul? É um monte de Smurf dentro da empresa fazendo segurança? ou é uma galera de fato pensando aí nessas prevenções, nessas possibilidades de ataque? Dá uma introduzida aí pra turma que tá ouvindo a gente, e aí depois o Rodrigo faz algumas perguntas aí. Desenvolvedor xereta. Aliás, pessoal que tá ouvindo, sentiu falta do Rodrigo ou não, né? Porque tem 3 episódios que ele não aparece, porque é um vagabundo. Se você não sentiu, o Cássio sentiu. Eu senti falta. Mas enfim, ele tá aqui de volta para fazer a vez do Dev, né, e representar essa galera aí que é muito importante. Afinal, a gente tá aqui para tentar ajudá-los, né, eles que desenvolvem os bugs. Vamos lá. Para começar, assim, né, a gente tem alguns times de segurança, né? Quando a gente fala de segurança, a gente tem 6 times padrões aí, né? Que é o Orange Team, a gente tem o Red Team, a gente tem o Purple Team, a gente tem o Blue Team, a gente tem o Green Team e a gente tem o Yellow Team. Então a gente tem aí um arco-íris, na verdade, de times na área de segurança. Você vê como a segurança não é chata, né? O pessoal fala tanto, a segurança é chata, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Olha como a gente é colorido, né? E a gente muita coisa, né? Rangers, né? Muita cor. E a gente tá na área do Blue Team, né? Não andamos com a blusa azul pela empresa, né? Também não somos aquelas pessoas chatas que ficam escondidas atrás do notebook vendo tudo que vocês estão fazendo na empresa, tá? Mas dá um overview aqui. Então a gente tem o Red Team, né? Os dois mais, assim, que tomam... Então, vamos lá, tá mais na boca do povo, assim. O Red Team, que é o time que ataca, né? Então é uma segurança ofensiva.
né? Quando a gente diz segurança ofensiva, a gente quer dizer basicamente hackers autorizados pela empresa, né? Então é aquele hacker que vai tentar invadir o sistema da empresa de uma forma legal, né? E aí a gente tem o Blue Team, que é o time que vai defender desses ataques, não só esses testes, né? Mas da real life, né? Do que vem de fora aí, de todos os ataques. Então a gente tá todo dia, 24 horas por dia. De vez em quando tem gente que fala que consegue dormir e almoçar, né? Eu não conheci essas pessoas ainda, mas devem existir, procurando jeitos de mitigar esses ataques dos hackers, né? Então, como que a gente vai fazer? Qual que é o acesso seguro? Qual que é o jeito da aplicação segura? O Rodrigo tá aí, não deixa mentir, a gente é chato com o desenvolvedor, porque procurando um jeito de desenvolver aplicações seguras, né? Enfim, tudo que a gente vai falar aqui, tudo que a gente sabe que é relativo à segurança, né? Eu costumo brincar e comentar que até pouco tempo atrás a internet era uma coisa, assim, um absurdo, né? Todo mundo morria de medo. Imagina que eu vou acessar um internet banking, imagina que eu vou colocar meus dados aqui, vou tirar uma foto. Não vou tirar uma foto com esse celular, não. E hoje em dia tá o oposto, né? A gente virou a chave, assim, e tá, território amigo, todo mundo fazendo de tudo, literalmente, na internet. E se a gente não parar e pensar e ver, putz, olha isso, olha aquilo, a gente vai acabar perdendo muita informação aí, muito, muito dado. É verdade, Rodrigo? O time de segurança é chato? Não, este time que ela apresentou não parece ser chato, não. É bacana. O que eu vejo é que, assim, eu sou meio que puxa-saco da área de segurança, né? Então não sou o dev padrão ali. Mas eu vejo muita cobrança, assim, acontecendo e em times, geralmente o pessoal tenta evitar segurança, assim, por assim dizer, para não impactar no tempo ali da entrega, né, do projeto. Então, em vez de levar em consideração já, né, colocar na balança ali, colocar isso em consideração, o pessoal simplesmente quer entregar no tempo mais rápido que puder e acaba deixando algumas coisas de lado. É interessante. Nossa, você estava falando do Blue Team, já aparecem 1 milhão de perguntas e acho que é melhor o Cássio ir conduzindo aí, porque senão eu vou começar a atropelar assunto. Mas quando você estava falando do Blue Team, automaticamente eu já penso, cara, como que você consegue desligar isso? Como que você consegue sair do trabalho? Porque a todo momento você pode estar ali tentando assistir ou fazer alguma coisa e de repente você vê algo vulnerável ali e você, caramba, tem que corrigir isso, tem que fazer isso. Tipo, não chega a entrar numa paranoia com isso? Ah, total. Só um parênteses aqui, eu esqueci do White Team, tem o White Team também, senão depois vão ficar bravos aqui, são 7 times. Mas galera de a gente não auditoria vai ficar desliga. brava. Então, imagina, já pensou? Logo, não pode. Mas a gente fica. Na verdade, assim, a gente fala muito que a área de segurança é uma área que está crescendo muito, né? E está tendo uma grande visibilidade agora. E aí tem muitas perguntas sempre, como eu posso fazer para entrar nessa área e tal. E assim, o básico que a gente sempre fala é o pensamento, né? É aquilo do zero trust. A gente tem que desconfiar de tudo, né? A gente que tá ali no Blue Team. Então, você tá dormindo, você tá sonhando com uma vulnerabilidade. Putz, será que tal coisa pode acontecer? Será que vão mandar? E se mandar um e-mail pro presidente da minha empresa, ele clicar, caramba, eu preciso bloquear tal coisa. Então, você não desliga, você tá vendo uma novela e tá pensando, nossa, isso aí, será que é verdade? Será que, nossa, posso levar isso pra minha empresa? É uma loucura. Aproveitando esse gancho do Rodrigo e esse comentário da Gabi, da neurose, 2 pontos, né? Quando eu fiz o Application Security Experience lá, eu faço 3 dias de evento explicando como fazer segurança em software e toda a analogia que eu faço é com base no Homem de Ferro, no Tony Stark.
E ele é literalmente, ao longo dos filmes, você vê que ele fica neurótico, especialmente depois do Vingadores 2, do primeiro. Porque ele fala, mano, os alienígenas invadiram, e agora? A gente tem que se proteger cada vez mais, cada vez mais. Aí ele cria o Tron, cria a Legião de Ferro e tal. Então eu faço essa analogia pra falar dessa neurose, que muitas vezes é o que vai nos salvar. E pegando aí outro ponto, né? Não sei se a Gabi lembra, mas há pouco tempo atrás a gente praticamente se conheceu, começou a se falar pelo Instagram, porque ela postou um stories lá assim, gente, comecei a assistir essa série, quem mais tá assistindo e tal, é uma série muito louca. Eu fugi o nome agora, mas é dos espiões lá e tal, né? Falei, cara, comecei a assistir essa parada agora. Você assiste 2, 3 episódios daquilo, você já quer sair desse planeta, porque você fala assim, cara, é impossível fazer segurança no nível dos caras. Acho que até comentou, né, Rodrigo, do cara lá, eu vi uma parte lá, sem dar spoiler pra galera, mas tem uma parte lá que o cara consegue fazer uma escuta por base da vibração, da lâmpada, o cara tá do outro lado do prédio, Nossa. E você fala... Cara, como é que eu me defendo disso, sabe? Isso daí é demais. Isso daí, eu acho que não é dessa série. Isso daí que você tá falando do Netflix lá é Ferramentas de Espiões, alguma coisa assim. O Arsenal dos Espiões. Isso, o Arsenal dos Espiões. E o que eu vi era um vídeo do cara mostrando uma técnica dele, que era essa. Que era, ele ficava num outro prédio, do outro lado da rua, assim, e ele apontava uma câmera, e essa câmera ela ficava capturando qualquer objeto. Eles apontam para um saco de salgadinho, e daí, conforme o saco vai vibrando, eles criaram um algoritmo que traduz aquela vibração em som. Então ele conseguia escutar a conversa do cara através de vídeo. Nossa. Então, esse do episódio é com laser. O cara aponta o laser, por exemplo, pra lâmpada, e aí a vibração ele capta de volta e consegue converter exatamente na conversa que a pessoa tá conversando naquele quarto ali. Então, eu lembrei disso porque assim, quando você falou assim, poxa, será que não dá pra desligar? Como é que a Gabriela desliga e tal? Cara, é muito foda, porque se você for pensar em todas as possibilidades possíveis, você fica louco porque é muita coisa. Não, e aí eu falo... Pode falar, Gabi. Mas fora o ataque, que o pessoal que tem o ataque assim, na rede, né? A gente ainda tem o ataque físico, né? Recentemente aí vocês entrevistaram também, fizeram uma conversa super legal com a Marina. E aí você tem a engenharia social, que vindo da engenharia social, a gente tem uma diversidade de ataques muito grande. E a gente sabe que, assim, a gente... E aí eu vou envolver todo mundo, nós não estamos treinados para isso, né? Eu não sei se no banheiro masculino acontece isso, mas vou falar uma coisa que acontece muito no banheiro feminino. Mulherada geralmente, tipo, entra no banheiro feminino com uma carteira na mão, celular na mão e com crachá, né? E geralmente, assim, acontece muito delas entrarem no banheiro e deixarem em cima da pia o crachá. Muito comum, né? E aí, se você estiver tendo um ataque ali físico, né? Alguém malicioso, gente com maquininha que clona crachá, já era, tem acesso a qualquer parte da empresa. Você entra no banheiro desse, daí você já quase desmaia, né? Não, e olha só, às vezes parece coisa simples, porque o que eu vejo muita galera que não é de segurança falando, isso nunca acontece, isso nunca vai acontecer, ou tipo, que nem o Rodrigo usou a palavra legal, isso é uma paranoia e tal, tipo, cara, mas... Só com o presidente da empresa, né? E eu acho que assim, a função do time, do Blue Team, né, que a Gabi tava colocando, é pensar mesmo nessas paranoias, porque se existe a possibilidade... Quer dizer que, de um modo ou de outro, eu estou correndo esse risco. Eu ou empresa, né? Vamos dizer assim. Então, se existe a possibilidade de tal coisa acontecer, por exemplo, no banheiro a galera vai com o crachá e eu já vi dentro da empresa o pessoal deixando o crachá em cima. Poxa, faz sentido a gente fazer uma campanha de conscientização, de fazer uma palestra pra galera e mostrar ali, fazer um teatro que seja e mostrar um ataque desse acontecendo, por exemplo, ou fazer uma campanha de e-mail, explicar ali pra galera. Eu trabalhei um bom tempo na Serasa, Experian, e lá, como eu não vou falar mal, eu posso falar, né? E lá tinha muitas campanhas de conscientização, anticorrupção, antifraude também, justamente porque assim, a gente poderíamos ser alvo de muito tipo de ataque de engenharia social, né? Aliciamento para galera te pagar para você liberar um acesso, esse tipo de coisa. Então, de repente, é o tipo de função que só um Blue Team da vida vai ter. Assim como é a galera do Red Team, aliás, a gente tá pra convidar alguém, alguém, né, que aceite o convite pra gente vir falar aqui. Os caras não tem limite. O hacker, o atacante, o fraudador, ele não tem limite. Ele vai usar de todas as armas possíveis pra te invadir. Como a Gabi tocou agora no ponto engenharia social e ataque físico. Às vezes você fala que, botar catraca é demais, câmera é demais, sensor é demais, mas, poxa, se alguém resolver entrar aqui e não tiver nada disso pra inibir de alguma forma, o cara vai conseguir atacar, né? Não tem jeito. E assim,
assim, o alvo, a gente fala sempre isso nas conscientizações que a gente faz, o alvo, por mais que, lógico que esse pessoal também vai ter, mas não é só o CEO da empresa, não é só o diretor da empresa, não é só... É quem tem acesso a esses caras, né? Então, todo mundo que tá ali na empresa tem um acesso, tem um dado disponível, tem uma senha num notepad da vida, né? Então, as pessoas sempre têm essa ideia de que não vai acontecer comigo, né? Até a hora que acontece. Aí a hora que acontece, putz, aconteceu, aí vem a paranoia. Mas a nossa missão do Blue Team é exatamente mostrar que não a paranoia, né? Mas é que essa precaução, ela tem que existir antes de acontecer. Se chegar no nível de paranoia, como eu falava no passado, tira o cabo de rede e desliga, porque aí vai estar seguro. E bota dentro de um cofre, né? Não, legal, acho que foi uma boa introdução aqui. Rodrigo, você ia perguntar alguma coisa ou não? Não, por enquanto não. Tá. Mas posso fazer a pergunta? Cara... Viagem? Segurança... É um brinquedo na mão de criança aqui, né? Que você coloca pessoas de segurança aqui. Que eu fico maluco, bicho. Fazer uma pergunta simples, assim, tipo... Como que você chegou na área de Blue Team? Tipo, você chega a fazer revezamento? Ou foi algo bem específico? Ou foi mais direcionado ao seu perfil? Tipo, como você chegou a virar uma profissional dessa área? Eu comecei a trabalhar na área da segurança pelo básico do básico. Eu comecei a trabalhar na área de segurança por e-mail. Anti-spam, phishing... eu comecei nessa parte de segurança, né? Eu trabalhava com infraestrutura, né? Migração e tal, e aí eu comecei a ver essa parte via muitos ataques de phishing. Então, ataque de phishing por voz, por SMS, spear phishing, até uma porrada de ataque, né? E aí eu comecei a olhar, a entrar por esse lado, né? E aí eu comecei, tipo, você se apaixona, né? A área de segurança se apaixona. E aí você começa a estudar, e aí eu comecei a fazer uma pós, e aí comecei a ver algumas ferramentas, né? Que eu tinha acesso, né? Eu não era a administradora da ferramenta, mas na época eu conversei com o meu coordenador ali, ele deixou eu brincar, né? Fazer alguns testes e ver como funcionava. E daí quando você começa, você não para mais. E aí você vê um ataque, aí você vê outro ataque, aí você começa a pensar em como proteger desse ataque. E aí tive uma grande oportunidade, né, de poder ingressar numa área de administrando ferramentas de segurança. E aí de lá pra cá foi só ladeira abaixo. Foi só alimentando a paixão, né? Foi só alimentando a paranoia. Ladeira abaixo. Belo comentário, vou até usar esses efeitos. Agora no podcast a gente tem efeito, ó. Dá pra ficar fazendo esses efeitos. Quero ficar clicando no botão sem parar. Bom, mas enfim, legal, boa introdução. Acho que deu pra gente falar um pouquinho aí dos times, do contexto de defesa, das paranoias da vida, né? Aí mais contexto pra gente falar, né, Gabi? O que você acha de a gente comentar, por exemplo, como são essas defesas? Eu acho que você já tocou num ponto do episódio, 3 episódios anteriores que a gente gravou com a Marina, né, falando de engenharia social, que é uma proteção, assim, poxa, quase que imensurável, né? Qualquer tipo de ataque, qualquer conversa, você pode chegar num ataque ali numa pessoa. Então você tem um fator humano, conscientização nesse sentido. Eu enxergo também o fato tecnológico, né? Eu focado em application security, então tem muito scan de código, o próprio Pentest ajuda nisso e outras ferramentas, enfim. Mas você dividiria nesses dois grandes grupos, sei lá, pessoas e tecnologia, ou como você acha que tem... Como é que a gente faz defesa de fato? Também tem processo, também tem cultura, como é isso? Tem. Dentro do time de segurança, a gente tem várias diretorias, né? Então a gente tem diretoria que cuida de gestão de acesso, né? Porque é uma área específica de segurança, né? Como que os colaboradores vão acessar tudo de uma maneira segura. A gente tem geralmente uma diretoria de arquitetura, né? Que é quem vai planejar a segurança. Então, todos os projetos que tiver de implementação, a arquitetura de segurança precisa estar presente, porque a gente vai enxergar ali aonde em cada projeto a segurança vai entrar. Se vai ser numa federação, se vai ser num single sign-on, se vai ser num MFA, se vai ser numa simples, né, conscientização. A gente tem também uma diretoria do SOC, né, que é a grande atuação aí da área de segurança, né, que é quem vai monitorar tudo o que está acontecendo. Então, vai cuidar das ferramentas que a arquitetura implantou, vai
vai pegar, se tiver um ataque, quem pega ali no ao vivo é o time do SOC, né? Tem que ter um time rodando 24/7. E a gente tem o pessoal aí do Red Team, né, que vai fazer o ataque para achar as vulnerabilidades, tem o pessoal de auditoria, e aí você tem também quem faz a conscientização, né, que assim, é o pontapé inicial de qualquer time de segurança, é a conscientização, porque a maior, eu li até uma frase esses dias, não há patch contra a burrice humana, né? Então, assim, tem que pôr umas 3 vezes isso aí, mas a gente não consegue, não tem ferramenta que vença, porque na verdade a segurança começa da gente, né? Então a gente vai colocar lá o melhor anti-spam do mundo, né, que tenha lá, você entra em todos os Gartners da vida, pega a lista, ó, esse aqui é o topzera, ativa aí todas as funções, beleza. Mas se o Zezinho ali da esquina pegar o e-mail dele e colocar lá na Casas Bahia, esse e-mail dele vai rodar uma listagem de e-mail marketing gigantesca e ele vai começar a receber um monte de mensagem, né? Se ele acessar um site que ele não deve, vai gerar cookie e vai começar a chegar um monte de coisa. Se ele pegar no WhatsApp e mandar o login, a senha dele pro amiguinho entrar numa reunião que ele não vai poder entrar, pode gerar aí uma possibilidade de vazamento de dados, né? Então, apesar de a gente ter todos esses times, a gente precisa ter sempre uma conscientização muito forte e a gente precisa, assim, colocar sempre na cabeça dos colaboradores, né? O time de segurança não é o time de segurança é a empresa, né? Então, assim, quem está gerando as informações confidenciais são outros times, né? É o time de RH, é o time de... O próprio desenvolvedor, praticamente tudo está na mão dele hoje em dia, né? Exatamente. E então, assim, não adianta nada ter um time de segurança que coloca lá a ferramenta, beleza, você colocou um anti-spam, legal. Mas e todos os outros, né? Todo mundo que mexe que gera informação, que faz a informação rodar. Então, o grande ponto aí é você trazer todo mundo pro lado da segurança. Nossa, é um trabalho, assim, uma tarefa muito árdua, né? É muito grande, porque... É uma coisa que a gente sempre vem falando aqui, acho que a gente sempre fala isso em todos os episódios, que é a questão da cultura, que é difícil mudar a cultura das pessoas. E ainda mais para segurança, porque o seu papel é esse, né? O seu papel é mudar a cultura, é transformar aquele ambiente num ambiente seguro e prevenir de que ele se infecte com outros meios de brecha aí, né? Então... E vamos ser sinceros, tudo que é trabalhoso a gente tende a achar chato, né? Então, quem nunca aqui foi tentar acessar lá o WhatsApp e pediu o MFA e falou, puta, mano, que bagulho chato, cacete, né? A gente a gente que trabalha com isso acha chato. Imagina quem não entende, quem não tem essa visão, né? Tem que logar, tem que colocar um token, caraca, outro token. Vai acessar lá uma VPN, tem que colocar token, tem que colocar senha e vai mandar um e-mail, tem que criptografar o e-mail. Puta, que bagulho chato, mano, né? E daí, às vezes, a falta de segurança é justamente pelo volume de segurança, né? Tipo, tanto espaço de segurança, eu acabo causando uma brecha de segurança, porque a pessoa... Ela fica chateada, fica entediada com aquilo ali e fala, não, vou colocar aqui sem 2 fatores, Exatamente, e daí... aí quando acontece a merda. Da hora. Posso dar um exemplo? Por favor? Sim. Eu trabalhei numa empresa que o Rodrigo conhece bem. Todo mundo já sabe, né? Que basicamente tinha era uma empresa com um esquema de franquias e tal, enfim. E a gente tinha uns problemas, mais ou menos o que a Gabi falou, a gente tinha uns problemas, multifator de autenticação, né? Segundo fator. A gente tinha um problema lá que era assim, tinha muita fraude, especialmente nessas franquias. E para conter isso, algumas das proteções, algumas das camadas de segurança foi justamente ativar o segundo fator para essa galera. E aí a discussão de negócio, né? Segurança falou, precisamos implementar para tentar reduzir, não quer dizer que vai resolver, vai tentar reduzir as fraudes, né? Enfim. A discussão de negócio era, mas o pessoal da franquia não quer, porque eles vão ter muito trabalho para autenticar no sistema, logar e fazer o que eles precisam. Porque o que eles faziam? Abriu a franquia dele de manhã, deixava logado o dia inteiro,
Então, qualquer um que chegar passasse na máquina estava autenticado, né? Aí é outro problema de aplicação, aí o dev que nos escute, né? Não tinha um encerramento de sessão ali depois de 15 minutos, por exemplo, né? Não tinha um bloqueio de tela, enfim, tem algumas questões que a aplicação poderia ter tratado. Mas, basicamente, a discussão de negócio, ela falava assim, poxa, o pessoal da franquia não vai querer, porque vai ter que baixar um aplicativo no celular, ou cadastrar o celular dele SMS para receber ali o código e tal. No fim das contas, não teve o segundo fator de autenticação, que iria, de certo modo, reduzir, se tivesse 20 milhões de fraude, ia reduzir 1 milhão, poxa, já é um bom resultado, mas simplesmente não quiseram, porque ia impactar demais o usuário, né? Foi essa a conclusão que o pessoal chegou. Vai impactar demais o usuário. Eu falei, tá impactando em 20 milhões por mês a empresa. Mas enfim, vocês querem continuar assim, né? Paciência. Continue. Mas é o grande problema que a maioria das empresas enfrenta, essa questão do MFA. São poucas as empresas que conseguem aplicar para todo mundo. Geralmente aplica tipo para um grupo, para um grupo mais crítico assim, para quem vai acessar de fora de uma VPN, mas a gente enfrenta uma dificuldade imensa de ativar o MFA geralmente pro pessoal. Olha, eu proponho criar mais um time dentro do time de segurança, que o papel dele é como se fosse o do Red, que é de atacar, só que esse é para realmente causar dano físico, dano... E o cara pegar trauma e falar, meu Deus do céu, como... cara, né? Isso aí chama segurança patrimonial. O cara que fica na porta da empresa com um cacetete, ele tá na cara do usuário e não quer fazer essas coisas, sabe? Acho que é pela dor, aí é pela dor. Se não é pelo amor, é pela dor. Eu gosto de fazer sempre as analogias da minha vida, né? Então, da minha vida em geral. Mas, por exemplo, eu tava esses dias discutindo, né? Debatendo com um cliente e eu cheguei a falar pra ele o seguinte. Falei, cara, você tá lutando contra eu, né, contra mim, porque eu falei que você precisa colocar aí, corrigir algumas vulnerabilidades do seu código. Você tá querendo convencer que não tá vulnerável. Aí eu já tinha provado por A mais B que era. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma analogia. Se você chegar hoje num médico, o médico fala, cara, você tem câncer. Você já vai ter um baque ali. E aí o médico vai falar assim, ó, mas tem cura. Né? Daqui 6 meses você tá curado. Só que você vai chegar em casa, você não pode mais comer. Tudo que você come, você não pode comer. Você vai ter base de água e legumes e verduras. Vamos supor, é isso. Mas o cara é viciado em pizza, McDonald's, igual, pelo menos a maioria de nós, igual eu, por exemplo. Enfim. Mas eu tenho certeza que a partir daquele momento ele vai chegar em casa e não vai mais nem olhar pro McDonald's. Na hora que passar na perna do McDonald's, ele vai fechar o olho. Sabe, com criança com medo do filme de terror? Ele não vai criar aqueles hábitos, ele vai tomar o remédio certo, ele vai fazer a química e tal, para que daqui 6 meses ele não quer morrer. Então, assim, esses hábitos mudam, assim, tipo, drasticamente para aquela pessoa, porque ele sentiu a dor, ele sentiu o impacto, e alguém com autoridade falou para ele, um médico ali, um oncologista, enfim, falou, cara, você tá com câncer, vai morrer se você não fizer isso. É mais ou menos o que o time de segurança deveria representar para toda uma empresa. Tipo, galera, é o seguinte, a Gabi chegou lá e falou, ó, Blue Team fez aqui uma análise, você precisa ativar o MFA, por exemplo, ou precisa começar a botar log em tal aplicação, sei lá. Porque se não, corremos o risco de pegar um ransomware, por exemplo, que chegou aqui por um phishing, por um spam, clicou e criptografou a rede inteira, todos os dados, a empresa parou. Então, às vezes, a gente... praticamente é a mesma coisa, né, Gabi? Acho que o comunicado é dessa forma, só que a galera que recebe isso vai falar assim, não vai acontecer. Não vai acontecer, exatamente. Tipo, o risco já tá ali, a probabilidade disso acontecer já é alta, né, se a gente pensar em mundo tecnológico, mas não é a mesma coisa do que o médico chegar e falar, cara, você tem câncer. Então, mas eu acho que nesse caso aí, o problema é porque se você tem uma falha de segurança, o problema não é do indivíduo, a visão dele. Na pior das hipóteses, se acontecer alguma merda lá na empresa, ele vai ser mandado embora. Tipo, não é ele que vai falir, não é ele que vai morrer. Dor, né? A gente ainda é muito individualista nesse ponto, né? Então ele vai arrumar outro emprego lá e vai embora, e acabou a empresa. E a empresa pode ter falido lá e pra ele não sentir tanta dor assim. Talvez seja isso, talvez as pessoas não tenham essa visão de ser dona da empresa, né? Ela faz parte da empresa. Você como funcionário, é você que está tomando as decisões. Então, às vezes você atendeu mal a pessoa num telefone lá. É a empresa que está atendendo mal. Tipo, a empresa que vai ficar com aquela cara ali. Então, reclame aqui e vai ter o nome da empresa, não do atendente. Eu já vi acontecer. A gente até tenta levar isso pro lado pessoal, né? Isso que você falou é muito importante. Por exemplo, Carolina Dickmann, enfim, a gente já viu alguns casos aí de vazamento pessoais, né? De informações. Então, às vezes, quando você enfrenta muita resistência da implantação da segurança, você chega nesse ponto de falar, não é a empresa.
é você também, né? Você pode ter os seus dados vazados, você ia gostar? Imagina se, né, coloca cada um de nós numa situação dessa, né? Se, por exemplo, a empresa, ela tem lá o CNPJ, ela tem alguns dados são importantes para ela, mas imagina a gente, né? Num nível menor, o que a gente tem de importante? A gente tem aí uma conta bancária, a gente tem foto, a gente tem documento. Imagina se esse dado vazar para tua rede de amigos do Instagram. Como que você vai ficar? Né? Então, assim, a gente não pode só pensar, foda-se a minha empresa, eu não tô nem aí. Né? Porque se fosse com a gente, é complicado esse tipo de vazamento de informação, dependendo do tamanho, né? E a gente está acompanhando aí recentemente uma quantidade absurda, né, de vazamento de informação, que agora o negócio está mais real, porque antes a gente falava, o pessoal ficava naquela, será que é mesmo e tal, não sei o quê, e agora tá todo mundo vendo, né? Recente aí a gente teve alguns casos de vazamento de informação que você pode falar, ó, tá acontecendo, tá aqui do lado, tá batendo na porta. E você falar alguns parece que são poucos, né? Mas se a gente pegar um deles que teve, acho que algumas semanas atrás aí, que foi a base de CPF de todo mundo. Tinha mais CPF do que brasileiro. 220 milhões, né, de CPF vazado. Os caras tinham CPF até de gente morta, né? Porque é mais do que a população viva. CPF não, dados vazados, né? O CPF era só um detalhe, né? É verdade, tinha... Nossa, era absurdo, tinha foto, né? Nossa. Tinha até o Fui Vazado lá, o site, né? Que acho até tiraram do ar, inclusive. Mas tinha o Fui Vazado lá que você consultava algumas coisas lá, tinha muita informação vazada do seu crédito, coisas que você comprou, tipo, umas paradas assim, é sério, isso é muito pesado. Que a Gabi falou, cara, tem que levar pro pessoal. Já tá aí, já vazou todo o brasileiro inteiro. Agora, pessoal, vamos mudar, porque já vazou, né? Então, tem empresa que tenta linkar isso direto no bolso do funcionário ali, né? Tipo, PLR, Meta, essas coisas, tipo, entra pra conta, né? A gente teve um problema de vazamento de dados, entra pra conta de todo mundo. Então, vocês não conseguiram bater a meta. Então, mas você tocou num ponto que eu adoraria comentar outras vezes e agora eu vou poder comentar. Teve uma empresa que eu passei... Essa eu não conheço. Senão daqui a pouco eu estarei desempregado. Tinha alguns gerentes ali, né? Mas tinha um específico, não vou citar nomes, mas tinha um específico, que muitas das vezes, aí qualquer empresa é assim, né? Você tem um processo lá de deploy, por exemplo, de uma aplicação, e deu problema, você faz o famoso rollback. Só que cada rollback contabilizava numa meta lá. Então você não podia ter X rollbacks por mês, por ano, sei lá, que cagava o PLR, por exemplo. Então o que esse gerente fazia? Não tinha rollback na vida dele. Você fez um deploy que cagou, enfim, fez alguma cagada, faz outro deploy. Você faz um redeploy. Ou seja, esse fix, hotfix, chame como você quiser, pra mim é pisar na bosta, porque você jogou a bosta, agora você pisa em cima e espalha. O tempo pra fazer isso era maior e você fazia pior do que você já fez, porque você já subiu algum problema, você tinha que corrigir o problema correndo para que aquela meta daquele gerente daquele time não fosse afetada. Então, eu rezava, como diria um ex-chefe, eu rezava para ter um incidente lá, para que essa meta fosse afetada mesmo. Tipo assim, num nível colossal, porque aí eu ia falar, puta, cara, não vamos ganhar o PLR, não é por causa de fato de rollback, é porque tá criptografado a folha de pagamento inteira do financeiro, por exemplo. Ninguém consegue mais pagar agora. Sabe, umas paradas assim, porque, de novo, né, o pessoal, a Gabi comentou de processo e tal, mas a galera burlava os processos pra poder fazer a entrega do negócio, pra poder bater meta, pra não afetar indicadores, enfim, isso também é um problema. Isso daí é o famoso jeitinho, né, jeitinho brasileiro. Cara, a gente reclama muito de política aí, mas tem que rever a base ali, né, rever os nossos princípios, rever o que a gente tá fazendo no dia a dia. Eu quando eu entrei isso daí eu posso falar, porque é de boa. Quando eu entrei na CVC, no primeiro dia, eu tinha postado lá, entrei na CVC, comecei a trabalhar e tal. No primeiro dia que eu postei, eu recebi uma mensagem falando assim, consegue uns esquemas aí pra nós não? Mas era esquema malicioso, sabe? Tipo, bem no... não tem uns hackzinhos. Agora eu lembro quem que eu tinha que ficar monitorando. Agora já foi. E nossa, eu achei absurdo que eu falei, não, agora eu entrei pra resolver esses problemas, né? Não achar eles e explorar. E parece um absurdo, e é comum você ver assim, tipo, as pessoas falam abertamente e exploram mesmo, e acham que... Tem uma frase, eu esqueci como que é, mas era mais ou menos... É como se fosse a culpa da vítima, né? Tipo, cai quem quer. Sim.
A fraude daí cai quem quer. O golpe daí cai quem quer. Ótimo. Deixa eu até usar meu efeito. Pegando esse exemplo ainda aí, a Gabi dá mais de contexto também, pra gente falar um pouquinho mais de repente, ferramentas e tal, coisas que você usa lá, Gabi. Eu passei não sei se o Rodrigo conheceu uma empresa que chamava Thomas Gregg, acho que foi a primeira empresa que eu trabalhei com programação, e essa empresa, eles basicamente são uma gráfica de segurança, que eles chamam, eles imprimem cartão de crédito, né, eles gravam ali, tem cartão de crédito, tem um cofre, eles fazem aquelas, sei lá, ingressos, sabe, esse tipo de documento, tudo que é impresso, assim, de segurança, vamos dizer assim, eles fazem lá. O próprio a CNH, né, acho que a CNH praticamente o Brasil inteiro, eles que imprimem, enfim. Então tem uma série de cuidados ali com falsificação de documento, o próprio cartão de crédito, com dados, enfim. Quase uma casa da moeda. Quase uma casa da moeda, tanto que lá dentro, pra gente, de uma sala pra outra, de um departamento pro outro, tinha senha nas portas. Hoje é biometria, na época que eu trabalhei era um tecladinho de telefone, assim, você digitava a sua senha e tal. Então era, cara, muita segurança física para você não acessar mesmo um outro departamento, revista para entrar, revista para sair, e tinha umas cartilhas lá muito bacanas de conscientização, além de palestra e tal, mas tinha uma cartilha tipo assim, cara, saiu da empresa, no primeiro que não tinha uniforme na empresa, né, não usa uniforme e tal, vem a paisano, né, vamos dizer assim, mas tinha um item específico que falava assim, não utilize o crachá pendurado no pescoço, ou cordãozinho para fora do bolso e tal, fora da empresa, tipo no ônibus e tal. Por quê? Quem conhece a empresa sabe o que faz lá, o cara já vai saber onde você mora, porque o seu crachazão lá tá pendurado, ele vai te aliciar, ele vai tentar te atacar, usar uma engenharia social, como a Gabi comentou, pra fazer algum ataque na empresa, pra chegar em alguma informação, roubar algum dado e assim por diante. E aí o ponto era esse, eu queria chegar nessa pergunta, né? O que vocês usam lá, Gabi? Não precisa falar no banco especificamente, mas, né, o que você conhece, o que você gosta, assim, de usar como tecnologia, como ferramenta, né? Que você mais gosta, assim, você comentou de anti-spam, comentou de outras ferramentas aí, multifator, segundo fator, eu adoro praticamente, mas enfim, o que você gosta? Tá. A gente tem algumas ferramentas, né, que é a nossa base, assim, do Blue Team, que a gente tenta, como eu falei antes, a gente tenta usar, né, somando aí com a conscientização que a gente faz. Então a gente tem o anti-spam, né, que hoje em dia, tipo, acho que o ataque mais comum aí é o phishing, né, que o pessoal recebe por e-mail, recebe aqueles e-mails lá, você foi o sorteado, tá com crédito liberado, clica aqui e faça o cadastro, e aí você tem uma porrada de ataque, né? Você pode ter um ransomware, pode levar para alguma URL, pode, né, maldosa, enfim. Então a gente tem que ter sempre um anti-spam bem legal, né? Isso daí eu já vejo tem que ser ferramenta. Isso daí você não consegue educar pessoas para não clicar nisso, não é possível. Então, a gente tem uma série de conscientização que a gente faz em relação ao phishing, né? Tentando mostrar ao pessoal quais são as características geralmente do phishing, né? Então, geralmente eles têm assuntos no e-mail muito chamativos, né? Apelativos, notícias sempre de algo que aconteceu recente, então clica aqui e veja os CPFs vazados. Pronto, né? Metade da população vai querer clicar. Eu já acho que o Big Brother é um grande phishing. Porque qualquer link que você manda fala assim, fulano, olha o que o fulano falou. Fulano alguém vai clicar. Tal, já era, vai clicar. É verdade. Então, é o que tá no momento, né? Então, assim, a gente tem que ter um anti-spam muito bom, porque a gente sabe que isso vai chegar, né? Então, a gente é uma brincadeira de gato e rato ali, a gente tentando bloquear essa quantidade de e-mails, SMS que chegam, né? A gente tem que ter um antivírus muito bom, né? E aí, aliado ao antivírus, tem que ter um EDR, né? Hoje em dia, que é aquela ferramenta que vai um pouquinho mais a fundo, que vai... às vezes o antivírus não consegue identificar todas as ameaças, e aí então a gente tem um EDR que ele vai em busca de comportamento, né? Então, um comportamento suspeito, ele vai gerar um alerta. Gabi, só pra galera ter contexto aí, explica um pouquinho mais o que é um EDR, Endpoint Protection. Pra eu ter contexto também, porque eu tô na área, mas eu não conheço isso. O EDR Vagabundo. O EDR é o Endpoint Detection and Response, né? Ele é um antivírus mais forte, né? Vamos dizer assim. Então, ele vai pegar o que o antivírus não pega. Então, o antivírus vai pegar um arquivo malicioso, legal. Mas o EDR, ele vai pegar um comportamento malicioso.
Então ele vai fazer uma análise, digamos, mais inteligente do ambiente. E aí você consegue juntar ele com algumas outras ferramentas para poder gerar alerta, para poder agir sobre o que está acontecendo naquele exato momento, né? Então, hoje em dia a gente fala muito de nuvem, né? E quando a gente fala de nuvem, a gente tem um servidor que não está ali embaixo dos nossos braços, né? A gente tá em algum lugar. Então a gente precisa ter maior quantidade de ferramentas de análise e inteligência possíveis para poder ver o que está sendo feito nessa nuvem, né? Então o colaborador está baixando um monte de repente o colaborador nunca baixou nada, né? Tá ali mexendo e tal. De repente ele entra lá na nuvem e faz um download de 40 arquivos de uma vez. O que será que está acontecendo? Será que ele está pensando em fazer alguma coisa? Será que ele está pensando em sair da empresa e está baixando dado? Ou será que alguém acessou a máquina dele? Uma viagem possível. O que é uma suspeita de viagem possível? O cara está acessando aqui, eu estou acessando aqui da minha casa, estou aqui em São Paulo, estou com o IP aqui de São Paulo, passa 2 minutos, eu acesso com o IP dos Estados Unidos. Não, como assim? Nem de jatinho você chegava nos Estados Unidos, né? Ou você acessou aí... Ou você acessou uma VPN aí, pensando em alguma coisa, alguma maldade, ou tem alguém alguém conseguiu fazer um acesso na tua conta, né? Então a gente tem que ter essas ferramentas. Que bacana isso mesmo. É uma identificação inteligente mesmo, né? É um comportamento diferenciado ali, né? Exatamente. A Gabi falou de algumas ferramentas, pegando um exemplo disso aí, Gabi, daqui a pouco você continua. Numa outra empresa que o Rodrigo também conhece bem, a gente fez um trabalho... a minha vida foi trabalhar junto com o cara. Dá pra ver, né? Não, mas a gente fez um trabalho desse que basicamente a gente bloqueou tudo que era fora do Brasil. E aí foi um caso curioso, porque eu veio um departamento lá específico e falou: tem um franqueado, uma loja, sei lá, que fica lá na China, e o cara o cara não consegue mais acessar. Eu falei, lógico, tá bloqueado no AF, eu bloqueei direto na regra do AF por geolocation e tal. Não, pô, libera aí e tal. Eu falei, ele tem IP fixo? Se ele tiver IP fixo do lado dele, melhor, né? Senão... Já era, só se ele tiver um range, alguma coisa assim. Por sorte, ele tinha um range lá de IP, deu pra liberar, pra não liberar a China inteira, porque a gente já teve incidente com a China, mas, enfim, só um caso curioso. Depois continuar, Gabi. Mas tem muita blacklist baseado em localização, né? Tem alguns países que são bloqueados e que ninguém acessa. E aí, quando acontece... Ucrânia, Rússia, é básico padrão, né? Aí, quando alguém precisa acessar de lá, você fala, putz, mas por que o cara tá lá, mano? O que ele quer fazer lá? Você já vem com 2 pés atrás. Mas é isso. A gente tem também aí o CIEM e o SOAR, né, que são 2 ferramentas que andam em conjunto, né? O CIEM ele é uma ferramenta que é usada assim, basicamente para relatório e alerta, né? Então ela está mostrando ali em tempo real atividades maliciosas, né? Um ataque aí de tentativa de ataque em massa, né, password spray, esse tipo de ataque assim, o CIEM já pega e já alerta, e aí se você tem aí vai depender do tamanho da tua empresa, né, mas uma empresa grande que consegue ter um CIEM, consegue ter o SOAR também, o SOAR ele vai agir em cima do CIEM, então o CIEM vai mandar o alerta, o SOAR vai pegar e vai falar, faz isso, isso e aquilo, vai fazer um script em cima do alerta, né? Então você vai gerenciar ali o alerta para poder, mandou um alerta aqui de viagem possível, você vai fazer tal ação, vai bloquear o usuário, vai fazer o usuário trocar de senha. Uma tentativa de login arriscada, o cara tentou 5 vezes a senha e errou, ele nunca tinha acontecido, vai gerar um alerta, em cima desse alerta você bloqueia o cara e me manda aqui eu fazer alguma coisa. Então, são ferramentas que, assim, é o cenário ideal, né? Todo mundo que trabalha em segurança quer ter essas ferramentas embaixo do braço. Quando não tem, a gente vai no manualmente ali, mas é um mundo perfeito. Eu diria que você chegou no final agora um cenário bem legal, que você falou, por exemplo, de resposta a incidente automática. Poxa, meu AF gerou um log pro CIEM que disparou um alerta para bloquear um IP ou para fazer qualquer outra coisa, enfim, ou bloquear o usuário, resetar a senha, enfim. E só dessa brincadeira a gente tá falando de vários cenários diferentes. Tá falando de
um EDR, de repente de um endpoint, você tá falando de uma aplicação que está atrás de um AF, dentro de uma cloud, por exemplo. Você tá falando, às vezes, de network também envolvido, a parte de gestão de usuários, né, onde vai fazer um reset de senha, enfim. Então, tem uma ferramenta que une tudo isso, eu diria que não é uma ferramenta, é um skill que todo ser humano, vivo ou não, deveria saber, que é programação. Porque para você chegar num nível de detalhe de integrar tudo isso, algumas ferramentas têm isso nativamente, né? Mas nem todas têm. O que todas têm oferecido hoje é API. Então, se você não sabe fazer um script e automatizar uma coisa ou outra, eu diria, independente do seu cargo, aonde você está atuando, se você é desenvolvedor ou não, que você está um passo atrás de quem tem esse skill, né? Saber desenvolver, programar ali alguma coisa. Não estou falando para você fazer um aplicativo, um e-commerce do zero. Mas saber fazer uma requisição numa API, ler aquelas informações, jogar para outro lugar, para outro lado ali, para fazer esse tipo de trabalho, né, Gabi? Acho que até para automatizar outras respostas e melhorar os processos, a própria defesa, o próprio ataque. A galera de pentest hoje em dia, praticamente todo mundo programa em Python para fazer ali automação de scripts e tal. Acho que esse skill aí é fundamental. Não deveria só os devs saber programar, né, Rodrigo? O que você acha? Eu acho que nem os devs deveriam programar. Tem que ser... Eu acho que programação deveria ser uma disciplina obrigatória nas escolas. Porque ela ajuda a você pensar de uma forma mais abstrata, né? Você consegue raciocinar e... É lógica, né? Então. E, nossa, eu lembro quando eu tive a primeira aula, assim, que eu saí, eu falei, caramba, mudou minha vida com uma aula. Porque faz você pensar mais do que você tá vendo, né? Você tá pensando no abstrato, você tá pensando em objetos que não existem. Eu acho, nossa, é muito interessante. Eu acho que seria bom para qualquer profissional, não só de áreas de tecnologia, mas qualquer profissional. Esses dias eu tava rindo que o pessoal tava falando que o Celso Portiolli tava aprendendo Python. E, tipo assim, não tem nada a ver com ele, mas... mas é verdade, tem um vídeo dele lá programando e fazendo uns programinhas lá, um Hello World bonitinho. E assim... É algo que estimula, ele se sente feliz fazendo aquilo, talvez ele nunca vá usar aquilo ali para alguma coisa, muito menos para trabalho, mas é algo que estimula a mente e deixa ele mais, com um pensamento mais afiado ali, né? E assim, a gente trabalha em empresa, né, em empresas grandes ou não, a gente sabe que a gente não tem uma tarefa só para fazer, né? O teu chefe não vai chegar pra você e falar assim, elabora esse relatório aí, beleza, quando você terminar pode ir embora. Você tem um monte de coisa pra fazer, e quanto mais automatizado o teu serviço for, melhor. Se você vai aplicar MFA para 5 mil usuários, você não vai querer aplicar de um por um. Se você souber fazer um comandinho e rodar ali, mil maravilha, você vai ter trabalho uma vez só. Né? Então, não só para esse caso das ferramentas, a gente usa linguagem de programação para tudo. Quanto mais a gente souber, muito melhor. Eu lembro que lá no comecinho, quando eu entrei na área lá, em 2006, eu acho, até um tempo assim, sempre tinha um barulho que sempre acontecia em TI, que era o teclado repetido, assim, que você via as pessoas, tipo, ou criando script, criando linhas, e aquilo foi acabando, né? As pessoas foram aprendendo a automatizar as coisas. Mas era bem engraçado mesmo. Era todo lugar que você ia, toda empresa, você ficava escutando aquele teclado rápido. E acabou. Agora acho que as pessoas aprenderam a fazer script de automação. Né? Na verdade, criaram frameworks abstratos o suficiente para a programação hoje virar Lego. Vocês só montam. Você viu aí que, mudando de assunto assim, tem uma inteligência artificial programando? Aí você passa para ela, você passa a especificação e fala, desenha um botão azul, que quando você clica, ele aparece um alert e fala Hello World, tipo, em Python. E ele faz. Esse é o famoso Genexus, para quem é da época do desenvolvimento, tinha um demônio que chamava Genexus, você criava lá a linguagem, arrastando e soltando e tal, o negócio cuspia o sistema para você na linguagem que você queria. C, C++, Java, era uma loucura. Aí até os dev extinguir esse cara, né? Ainda tem essa porra aí, Genexus, procura aí, né? Esse que eu tô falando é GPT-3, né? Uma inteligência... Ele não é feito para isso, ele não é feito para programação, ele é feito para qualquer coisa. Ele entende o contexto e sabe replicar. Se você chegar para ele e falar, escreve uma obra literária baseado nas músicas do Slipknot, aí ele vai fazer.
Seria uma obra mesmo. Não, legal. Pra gente caminhar pro final aqui, Gabi, vamos falar um pouquinho de educação de uma maneira geral, mas o que alguém de Blue Team precisa saber? Né? O que essa pessoa precisa estudar? Que caminhos ela precisa tomar? É só ser neurótico com segurança? É só ter a cabeça de mãe, né? Leva o guarda-chuva, leva a blusa para fazer frio? Ou, né, tem ali um pouco de tecnologia, a gente falou agora de programação, que é algo essencial, né? Que caminho a pessoa tem que tomar? Basicamente, você ser uma mãe, né? Você vai ficar neurótico, você não vai dormir, você não vai almoçar. Basicamente uma mãe já era. Na época da escola, eu lembro que tinha um coleguinha lá, cara, muito tempo isso, ele ia com umas, a gente tava 2 blusas, o moleque tava com 15 blusas, sabe? Tipo, era muito engraçado. Mas enfim, continue. Hoje ele é seu chefe em segurança aí, né? Não. Não, mas tipo, acho que quando a gente fala em tecnologia do modo geral, a primeira coisa que a gente fala, assim, é a pessoa tem que ser, no mínimo, curiosa. Né? Principalmente agora com nuvem. Né? A nuvem ela não vem mais com um patchzinho lá que você chega e fala, hoje eu vou atualizar meu software, vou programar para as 11 horas da noite. A nuvem não tem essa. Né? Você entra hoje num servidor ali na nuvem, daqui a 10 minutos você entra e você vai falar pro cara, aqui tá o negócio, não tá mais aqui. Cadê o botão que tava aqui? Não tem mais botão. Né? Então você tem que estar ali procurando sempre o tempo todo. E segurança é mais ainda, né? Porque você tem que estar procurando o que pode estar vulnerável, o que pode ser atacado. A gente tem um fator muito grande hoje em dia, que é o aumento de dispositivo celular. Hoje em dia todo mundo tem um celular, mas crianças têm celular. Eu tenho um filho de 8 anos e ele tem celular, né? E eles... Todo mundo tá mexendo no celular, tá tirando foto, tá tirando print, tá gravando, vai no banheiro com o celular, tá jogando com a câmera ligada dentro do banheiro, né? E aí, se você pensar nisso, é mais difícil ainda de você fazer a segurança, né? Como você vai fazer segurança de um dispositivo que tá ali na mão da pessoa, a extensão da mão da pessoa, né? Então, quando a gente fala de um profissional de Blue Team, o cara tem que ter uma visão geral de tecnologia, né? Então ele tem que saber redes, tem que saber linguagem de programação. Não precisa ser um expert, né? Não precisa desmontar um computador e montar um novo, mas precisa saber, tem que saber um pouquinho aí, pelo menos, alguma coisinha. Fundamentos. Fundamentos, vamos pôr os fundamentos. Então, fundamentos de arquitetura de TI, fundamentos de infra, fundamentos de lógica de programação, né? Esse é o princípio, assim, né? Para você poder começar a caminhar. E ter sempre esse pensamento crítico e desconfiado de tudo. Então, Gabi, eu não trabalho ainda com SI, eu trabalho com suporte ao usuário. Começa a olhar tudo de um jeito mais seguro, né? Tipo, o usuário falou, eu tentei acessar aqui, minha rede não está conectando. Começa a ver isso pelo lado da segurança. Por que será que a rede não está conectando? Será que esse usuário está com alguma malícia? Será que ele sofreu um ataque? Começa a ver as possibilidades que existem, né? Que são milhares, né? Aquele negócio, né? Nunca, que a nossa mãe, voltando pra mãe, a nossa mãe falava nunca aceite doce de criança. A gente de SI tem isso, né? Qualquer coisa que ofereçam pra gente, a gente fala, opa, o que será que tá sendo oferecido isso? Então acho que esse é o princípio básico, assim, né, de SI, você ser desconfiado. E aí você tem que ter o hard, a hard e a soft skill, né? Então a soft skills é essa, você desconfiar, você não acreditar, você ir atrás da informação, você ser curioso, você procurar saber mais, você ser proativo, na verdade. Acho que essa é a palavra, a proatividade. Você nunca pode estar só esperando a bala, né? Se você Vou tiver mandar numa meu guerra currículo ali, pra você lá, na sua empresa. se você estiver numa guerra ali, mano, você não pode estar, esperando o cara atirar pra você montar o teu escudo, né? Você tem que ser proativo e fazer o escudo antes e pensar de onde pode estar vindo o tiro. Então essas são as soft skills, e as hard skills é isso, é arquitetura, é infra, é desenvolvimento, e aí sim você começa a entrar nas ferramentas de segurança mesmo, né? Ela falou um negócio legal, agora que eu lembrei do Pantera Negra. Lembra quando a Shuri tá fazendo o uniforme dele? Aí ele que vira nanotecnologia lá, a roupa dele, ela, senhor atacante, deixa eu pôr meu capacete antes de você começar a me atacar, peraí. Então. Que aí, a hora que ela entrega a roupa nova e tal, é bem essa analogia mesmo.
Tá vendo, Rodrigo? Você fica achando novinha no Tinder aí e vai pros becos escuros, não sabe, nem se preocupa antes, tá vendo? Só entra no beco, acabou. Só entra no beco e vai. Mentira, gente, é brincadeira. O Rodrigo é casado, bem casado. Desde se estiver ouvindo aí, desculpa, é só zoeira, tá? Vai dormir no sofá pra aprender. Não, cara, legal, a gente deu um contexto bacana, explica uma parte de educação. Rodrigo, se tinha alguma pergunta, você ia falar alguma coisa, eu cortei, né? De novo. Não, pode prosseguir. Eu lembrei do vídeo da Defcon, acho que o Defcon Black Hat, que o cara, ele leva um ATM lá no palco e ele hackeia o ATM, né? Começa a cuspir dinheiro lá no ATM e tudo mais. E eu lembro que aqui, os ATMs americanos de outros países são mais simples do que o do Brasil. Do brasileiro tem 500 funções, botão, empréstimo, saque, deposita aqui, ali, milhões de funções. Os malwares daqui eram mais elaborados. Eu lembro de um ataque que teve, aí eu não lembro se foi no Brasil, que o cara com guarda-chuva, ele conseguia tirar ali parte do mecanismo ali do caixa eletrônico, do ATM, e com guarda-chuva, o cabo do guarda-chuva torto, ele conseguia enfiar e sabia exatamente a mecânica e apertar um botãozinho lá que destravava a parte do dinheiro e tudo mais. E de alguma forma vazou, né, o esquema lá de como é o ATM, a arquitetura ali do desenho e tal. Então ele conseguia abrir de fora e com o guarda-chuvinha lá apertava o botão que destravava a parte do dinheiro ali, enfim. Então, talvez quem botou o botão lá nunca imaginou que alguém conseguia abrir de fora, fazer uma curva com o guarda-chuva ali, o cabo, e abrir a caceta da gaveta do dinheiro, né? Puta que pariu. Era um backdoor que colocaram lá. Porque, assim, às vezes o trabalho de Blue Team, né, é justamente esse. Tipo, alguém desenhou o negócio para alguém abrir de dentro, né, e destravar de uma forma fácil ali o trabalho. Mas alguém devia ter pensado. Às vezes uma modelagem ameaça, né? Eu falo muito de threat modeling, por exemplo. Fala, cara, e se o cara conseguir abrir aqui e por acaso chegar com um guarda-chuva, aqui, com um cabo torto, sei lá, qualquer outra coisa, ele vai conseguir destravar, né? Acho que ninguém pensou dessa forma, nessa neurose, né, que a gente acabou falando. Aí a hora que a gente xinga o Rodrigo, fala, mano, como que o desenvolvedor faz uma aplicação que não pensou que o cara ia fazer isso aqui, velho? Nossa, quem que é esse desenvolvedor? Burro! Só fiz. Só mandaram entregar, né? Hoje mesmo eu tava com um cliente e aí eu falei, cara, você não pode deixar token de sessão no local storage da aplicação, né, no browser, porque o cara pode manipular e tal. Aí ele falou assim, mas é só um. Eu falei, é só um que tá usando o usuário na hora. E se eu invadir a máquina do cara, tô um ransomware lá na máquina, qualquer outra coisa, a rede foi comprometida, ou seja, o cara tem acesso a um e todo mundo daquela rede. Aí o dev, era um dev, ele pegou e falou, cara, verdade, nunca pensei nisso. Ele foi receptivo de falar, puxa, eu não pensei nessa possibilidade, eu tava sempre pensando naquele único usuário ali. Verdade, faz sentido. Aí eu falei, nem que se você tiver que trafegar mesmo essa informação ali, criptografa ela, porque aí eu não consigo manipular e você vai validar no back-end. Não, verdade, tipo, o cara entendeu. E eu tive o mesmo cenário no outro cliente, e o cara ficou debatendo. Mas, tipo assim, mas não vai acontecer isso, mas não vai. Eu falei, cara, qual a possibilidade de eu sair daqui agora e dar um tiro em você que você tá teimando? É 50-50. Eu falei, então, já tem 50% de chance de dar um tiro. Então, se tem 50% de acontecer, se proteja. Mas ele era aquela questão da cultura, tipo, a defensiva dele de corrigir ou de entender que aquilo era um problema, né, e a probabilidade de aquilo acontecer, em de fato aceitar que era uma vulnerabilidade. Né? A gente se apega aos códigos, né? É uma cultura que você tem que você tem que mudar, né? Eu faço muita federação hoje em dia, pegar a aplicação e vamos jogar na nuvem, né, para poder fazer o single sign-on aí. Então, você chega para um desenvolvedor que não tem essa cultura da segurança, o cara não quer mexer no programa dele. Fala, não, mano, mas pra que MFA? Você fala, não, eu vou federar aqui para poder fazer o single sign-on, o MFA é importante, porque aí você junta uma coisa que você sabe, né, que é tua senha, com uma coisa que você né, ou que você tem, que é um celular, uma digital e tal. Não, mano, mas aqui, ó, meu sistema de login tá ótimo. Login e senha simples já era. O meu é melhor do que da AWS. O meu é melhor. A gente fez um primeiro episódio da segunda temporada, ou segundo, não lembro, que a gente falou lá, não é porque é cloud que tá seguro, né? Porque muita gente passa isso pra responsabilidade para terceiros, que na verdade você tem que tratar a aplicação, o seu AD, enfim. O próprio bloqueio de usuário, né? Cada 3 tentativas bloqueia. Né? Então, pô, é assim mesmo? Não é? Faz sentido? Não faz? Tem contexto que eu já vi o cara vazou base de dados e o cara bloqueou todo mundo. Ele não tinha senhas, mas ele bloqueou todos os usuários. Porque o sistema permitia a cada 3 tentativas bloqueava. Então não tinha um CAPTCHA, não tem um anti-brute force, por exemplo. Coisas que culturalmente a gente vai mudando, vai introduzindo na cabeça dos devs aí, né, Dev? Nunca. Não mexa no meu código. Olha que vagabundo.
Que vagabundo, tá vendo, Gabi? A gente tem que exterminar esses caras, não adianta, né? Bom, legal, gente. Acho que a gente tá 1 hora gravando, 1 hora aqui de episódio. A gente deu uma boa introduzida aí em Blue Team, falando de bastante coisa, cenários, ferramentas, coisas que você tem que se proteger, né? Coisas que você tem que aprender, enfim. Espaço aí pra Gabi, pro Rodrigo, se quiserem fazer perguntas, comentários, enfim, senão a gente vai encaminhando pro final. Ou, se quiserem, já façam as considerações finais aí pra gente despedir da galera do 8º episódio. Dou o espaço à Gabi. Eu quero agradecer vocês pela possibilidade de falar sobre a segurança, né? Vamos começar a desconstruir essa imagem ruim que a gente tem de segurança, e trazer todo mundo pro lado blue da força, né? Não é nem mais o lado dark da força. Parabéns pela iniciativa de vocês, muito legal, né? Eu acho que a gente tende a ter pessoas cada vez mais antenadas, e a gente fazer a alfabetização dessas pessoas é essencial. Não adianta nada você dar um livro para a pessoa e a pessoa não saber ler, né? Então, esse trabalho que está sendo feito é muito legal. Então é só isso, agradecer e vambora. Show de bola, Rodrigo. Dá tchau aí pra galera. Você Boa, quase não vem nos episódios. Despede aí pelo menos. Eu não quero me despedir, não quero que acabe. Quero continuar, fala aí. Eu teria 1 milhão de perguntas aqui pra Gabi, mas tem mais de 1 hora de episódio. Faz mais uma, vai. Cara, eu quero... Como que um dev vira Blue Team? Eu quero sair eu quero parar de fazer corrigir. Criar vulnerabilidade. Criar vulnerabilidade e corrigir. Não, cara, eu acho que o ideal não é você sair de dev e virar Blue Team. Eu acho que o ideal é a gente ter profissionais com exatamente o nome do podcast. É a questão do DevSecOps. É um profissional que saiba programação, que saiba programar, que tenha visão de segurança e que tenha a visão geral ali da TI. Então, eu sei programar e eu sei criar uma aplicação segura, porque eu sei as etapas que precisa, né? Eu sei o que eu vou passar ali, eu sei as vulnerabilidades, eu sei o top 10 do ASP, eu sei as ferramentas que eu posso integrar com a minha aplicação, com a minha ferramenta, e vamos criar cada vez uma estrutura mais segura que a gente possa tomar conta de um jeito único, assim, né? Sem precisar falar, putz, olha, deu problema aqui, vai lá falar com o desenvolvedor. Ah, deu problema lá, vai lá falar com a outra equipe. Não, todo mundo é uma equipe só. Boa, é um mundo utópico. eu tenho algumas dessas skills, mas eu não tenho a skill de conseguir negociar e trazer isso mostrar que isso é tão importante ali pro cliente, né, para a área de produtos, para poder colocar. Então, eu sempre aquilo, né, lutando contra o tempo. Então, eu preciso para ontem. Para ontem eu não posso fazer para ontem, eu posso fazer para amanhã. Então, daí eu consigo incluir criar um software que você necessita com qualidade e com segurança. Então, ainda preciso dessa skill. Essa daí acho que é a mais importante, é conseguir vender o peixe. Porque a gente sabe que precisa, né? A gente consegue enxergar, a gente sabe que precisa de muito mais coisas. Só que é a briga, né? A briga constante, é tudo pra ontem. É aquilo que a gente fala, o nosso trabalho que a gente faz em 5 minutos, a gente não fez em 5 minutos, né? A gente levou 10 anos aprendendo. Sim. Mas no meio corporativo é tudo muito rápido, como você falou, é tudo pra ontem, né? Os projetos sempre chegam e falam, você tem tal projeto pra fazer, legal, é pra quando? Tem como terminar meio-dia? É interessante que é aquilo que você falou, né? O time de desenvolvimento não é só o TI, é a empresa. É o negócio que define como deve ser. É o cliente que vai sentir a dor, é ele que vai moldar como é o negócio. Tipo, não é o desenvolvedor que vai lá e fala assim, vou fazer dessa forma. Existe todo um estudo, existe testes, né? Teste AB, para identificar qual é a melhor forma que o usuário consegue usar aquele cara ali. Foi até o exemplo que o Cássio deu ali, né? De os caras não conseguiam implementar os 2 fatores porque o usuário não consegue lidar com aquilo no dia a dia.
Não, é aquilo é o livro do Dan Brown, né? É a criação da fortaleza digital. A fortaleza digital você não constrói só uma porta e tá construída. Você vai precisar de porta, de muro, de cavalo, de peão, de todo mundo para poder construir a fortaleza, senão você não constrói. Boa, muito bom esse livro. Você sabe que esse comentário da Gabi agora no final, ela roubou o seu emprego aqui no podcast, né? Você tá ligado, né? Se você apertar o botão do kick aqui já. Não, legal, gente. Muito bacana esse papo. De novo, Gabi, agradecer seu tempo, disponibilidade. Tá convidada já para voltar pra gente fazer as outras 1000 perguntas aí do Rodrigo e falar cada vez mais sobre proteção, sobre segurança, enfim, de várias maneiras. Agradecer também ao Rodrigo por ter voltado aqui pro podcast, né? Esse vagabundo tem andado enrolado demais para participar. Meus atrasados. Vou pagar nada, porque não tem salário aqui, a gente vive de gravação e é isso, e de like. Então, você tá ouvindo aí, ó, dá like, vai lá no YouTube, comenta, manda pergunta. Aliás, tem pergunta aí, Rodrigo? Tem pergunta dos ouvintes hoje? Até tinha, né? Eu não separei aqui. Tetinha? Tá bom, a gente guarda pro próximo episódio, então. Pessoal, esse foi o episódio 8 do DevSecOps Podcast. Você ouviu sobre Blue Team, né? Basicamente, aí, prevenir é melhor que remediar sempre, sua mãe já dizia. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Rodrigo Balbino. E nossa convidada... Gabriela Salles. Show, a gente se vê no episódio 9 a semana que vem. Valeu, tchau. Valeu. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.